celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito especial, o Matheus Gallucci. Seja muito bem-vindo à bancada do Publicast. Obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Tô ansioso, primeira vez aqui participando. Espero que dê tudo certo, que as coisas vão se alinhando, as coisas vão acontecendo, né? O podcast tem um pouquinho disso também, de ser um pouco no freestyle, às vezes, Com né? certeza. A gente vai conversando, vai desenvolvendo, às vezes a gente acaba entrando em outro assunto. Com certeza. Mas o nosso assunto de hoje Principal, né? Tem um assunto sobre, principal. com certeza, é de como o Matheus se tornou de estagiário a efetivado em planejamento de mídia na Eletromídia, uma das maiores empresas hoje aqui no nosso setor, né, da comunicação. Bom, Matheus, para a gente iniciar esse bate-papo, como que foi esse processo de iniciar na Eletromídia? Como que você começou a crescer ali dentro da empresa? Conta pra gente. Bom, a Eletromídia apareceu na minha vida, assim, um pouquinho do nada, pode-se dizer. Vou começar do começo para as coisas irem fazendo sentido. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu decidi fazer um intercâmbio, né, nos Estados Unidos para ficar um ano lá e me formar nos Estados Unidos. Quando eu fiz isso, essa decisão, eu larguei, entre aspas, a escola aqui, fiz o último ano do meu ensino médio nos Estados Unidos, me formei lá, tudo certinho, e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha o sonho de ser engenheiro químico. Olha que coisa mais nada a ver, né? Nada a ver com o que faz. Queria fazer engenharia, porque era meu sonho. Meu pai é engenheiro, meu avô era engenheiro, então eu sempre tive isso muito dentro da minha família e comecei a cursar engenharia. A partir disso, eu comecei a perceber que a engenharia nunca seria para mim, que era um negócio totalmente ao contrário do que eu queria para minha vida, sabe? E daí acabei saindo da faculdade, fui fazer outra faculdade de administração. Quando eu entrei na administração, eu comecei a ter uma visão mais ampla do que eu poderia fazer e fui me identificando cada vez mais com a parte de marketing e publicidade. Eu fazia na AMB na época, e daí a AMB começou a ter vários problemas, e na época eu estava namorando também. Foi aí que minha namorada falou, nossa, minha sala inteira, ela fazia publicidade já, ela falou, minha sala inteira vai sair e vai para Belas Artes. Falei, putz, eu vou com vocês, então. Eu também não estava feliz com a AMB e tudo mais. Falei, eu vou com vocês e vamos ver no que dá. Publicidade, eu acho que eu vou gostar, eu acho que é um mercado de trabalho que é bem amplo, assim, quando você faz publicidade, você consegue ter diferentes áreas ali de atuação, você consegue ir para uma área que é mais de marketing, você consegue ir para uma área mais de criação, então você tem essa malemolência, assim, de trabalho, sabe? Então, você abre várias portas, né? Dentro do mercado de trabalho. E daí, entrei na Belas Artes, comecei a procurar diversas vagas, né? No mercado, já querendo me incluir um pouco mais no mercado publicitário. Mas não tinha nenhum foco em mídia OH, nem sabia o que era mídia OH, para te falar a verdade. E daí foi até o que eu falei aqui embaixo agora, que eu estava mandando currículo para o LinkedIn, assim, toda vaga que era de estágio de marketing, estágio de publicidade e alguns estágios comerciais, porque a área comercial sempre foi uma área também que me despertou ali uma curiosidade, sabe? Eu sempre quis ir para a área comercial, já tinha trabalhado antes em lugares que eram bem comerciais, assim, não ligados à publicidade, mas que era vendedor mesmo, então já fui vendedor de plano de saúde. Entendi. Trabalhei numa barbearia também, então algo que não era nada a ver, mas que eu tinha ali que ter essa coisa da venda, de estar convencendo o cliente, de estar explicando para o cliente por que ele precisa estar aqui, por que o nosso produto é o melhor. E foi aí que apareceu a vaga da Eletromídia como estagiário comercial na época. E daí, quando me chamaram para fazer a entrevista presencial, eu fiquei meio assustado, né? Fiquei, tipo... Meu irmão trabalha na área de recrutamento de seleção, e daí já fui falar com ele, eu falei, Gui é meu irmão, no caso. Putz, me dá umas ajudas para eu fazer a entrevista, porque eu vi a empresa, pareceu uma empresa super legal, não conhecia a Eletromídia ainda, e daí fui fazer meio que uma pesquisa para entender aonde que eu estava pisando ali, sabe? Qual que era a área que eu precisava focar mais para
conseguir brilhar o olho daquela pessoa que ia falar Por que comigo. que eu tô tomando tanto não, né? Exato. Por que eu tô tomando tanto não? Por que as coisas não estão indo tão pra frente, né? E daí fui fazer a entrevista. Uns dias antes eu me preparei com ele. Fiz algumas pesquisas sobre a empresa para entender o que a empresa trabalhava, qual que era o produto principal da empresa. Como eu não conhecia o OH, eu não conhecia o mercado, era tudo muito novo para mim, né? Então, putz, a gente vende telas em elevadores, mas a gente também vende telas no shopping, sabe? Qual que é a relação disso? Como que eu vou entender isso, sabe? E daí fiz toda uma pesquisa junto com meu irmão, ele me ajudou muito nessa parte. E fui para a entrevista presencial, na época foi com o diretor comercial de médias e pequenas contas, que era o Pedro Barros, na época. E fiz a entrevista com ele. Quando eu cheguei lá, já senti... Sabe quando você entra num local que você nunca entrou, mas que você se sente acolhido já? Sim. Você já sente... Alguém te deu uma atenção, você já se sente bem ali, sabe? Sim. Então, de primeiro momento, já foi um lugar que eu já me senti bem. E isso é algo que conta muito pra mim, pelo menos porque eu acho que quando você tá trabalhando, você precisa ter uma energia leve, você precisa estar alinhado ali com o seu time, né? Você não só alinhado das expectativas de entrega, mas alinhado da forma de trabalhar, alinhado Sinergia, em processos, né? Exatamente. E foi aí que eu fiz a entrevista com ele, deu tudo certo, ele gostou super de mim e falou, putz, gostei de você, daqui uma semaninha a gente entra em contato. E daí fica naquela uma semaninha de agonia máxima, né? Que você fala, e agora? Esse e-mail vai chegar ou não vai chegar? Quando Tem vai horas chegar? que você acha que vai, tem outras que você acha que não. Exatamente. Daí comecei com essa expectativa até o momento que chegou o convite mesmo, falando que eu tinha passado para a vaga de estagiário comercial. Eu ia trabalhar junto com o diretor Pedro, né? E o time dele eu ia dar um suporte para os executivos comerciais. Na época foi algo que me surpreendeu muito, porque eu não estava esperando, né? Essa vaga assim meio do nada. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, então a própria remuneração, porque eu tava trabalhando em um outro lugar antes, mas era um lugar meio que mais informal, sabe? Mais freela, assim. E já estava conseguindo ter uma renda um pouquinho maior. E na Eletromídia, eu lembro na época, eu estava no primeiro semestre e o meu salário de estagiário era R$1.000, sabe? Então, tipo, R$1.000 é R$1.000 ainda, né? Tipo, pra uma pessoa que, querendo ou não, eu moro com meus pais, então eu tenho essa... Tá começando, né? Exato. Então, foi algo que eu demorei um pouco para tomar a decisão de falar, putz, eu vou e vai valer a pena, sabe? Eu demorei para entender isso. O que me fez entender isso foi entender o momento da empresa na época. A Eletromídia estava em grande crescimento, ela tinha acabado de abrir capital na Bolsa, então a gente tinha feito o IPO, que eles falam, né? Que abriu capital, recebeu um investimento bem alto de uma holding, e daí começou a comprar empresas, adquiriu a Ótima, que é uma empresa de OH que era muito consolidada aqui em São Paulo, com todos os abrigos de ônibus. Então, estavam acontecendo muitos movimentos assim que eram promissores para a empresa, sabe? E daí eu meio que me vi nesse cenário e falei, putz, eu vou para lá, mesmo não sendo um estágio em publicidade, na área de publicidade, que era algo que eu estava almejando mais, eu decidi tomar essa decisão, falar, vou para o comercial mesmo, vou entender o que é, como eu já tinha uma predisposição para comercial também, foi algo que não me deu tanto medo ir para o comercial, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me deu um receio de, tipo, pô, eu, mesmo estando no comercial, um dia eu quero passar pelo planejamento, eu quero estar ali dentro do planejamento para entender, né? E, a partir disso, que eu começo a minha carreira, assim mesmo, dentro da Eletromídia, sabe? A Eletromídia é um lugar que ela dá muita oportunidade, né? Para quem tá lá dentro, para quem tá se desenvolvendo, para quem tá mostrando querer se desenvolver, sabe? Então, foi algo que, quando eu comecei a me acostumar com essa pegada de corporativo, de time, de entender os processos, porque como a Eletromídia é uma empresa com muitos produtos, a gente tem muitos tipos de produtos, a gente tem muitos ativos, então a gente consegue trabalhar isso de diferentes formas, né? Sim. E a parte que eu entrei comercial era uma parte muito mais técnica, né? Uma parte muito mais sistemática. Então, era muito mais um suporte comercial, né? Não era efetivamente ali o comercial, aquela coisa de vendedor e tudo mais. Era pelo contrário. Então,
eu tinha um ou dois executivos, até mais, já cheguei a ter 3 executivos que eu atendia. E daí todos os executivos tinham um ponto de referência de atendimento, que no caso era eu, né? Eu entrei como estagiário, atendendo só um executivo. E fiquei 6 meses com esse executivo. E esse executivo foi uma virada de chave, assim, para o meu desenvolvimento, sabe? Ele era um cara que sempre me deu muita confiança. Ele sempre me passou muita segurança, assim, de... você tá aqui para aprender, você é estagiário, tudo que você precisar, você pergunta para mim. E eu também confesso que eu sempre fui meio cara de pau, assim, de nunca tive muito medo de perguntar, sabe? Nunca fui... Isso é ótimo. Exato. E eu acho que... É ótimo, pra né? mim, eu acho que essa é um dos... Tipo, esse ponto, assim, de ser meio cara de pau, às vezes, é o que influencia muito na efetivação do estagiário, sabe? Porque quando a empresa ela vai no mercado contratar um estagiário, é porque ela tá precisando de... vamos dizer, sangue novo, sabe? Ela quer uma mente nova para estar pensando ali junto com o time. Ela precisa de alguém que é um pouco mais cru, entre aspas, que não tem todos esses receios, assim, sabe? Essas pontinhos que vêm diante, sabe, do mercado já. Com certeza. Então, foi algo que me deu essa segurança de, eu posso perguntar, eu posso tirar minhas dúvidas, eu posso ir atrás do meu desenvolvimento, sabe? Porque ele vai estar ali de suporte para mim. Se eu fazer alguma coisa errada, evidentemente acontecem coisas que passam. Em todo qualquer lugar. Ainda mais como um estagiário, né? Então, vai acabar passando uma coisa ou outra, vai uma coisa ou outra não sair como um esperado, outros cargos, né? Totalmente. A gente comete erros todos os dias, o tempo inteiro. Totalmente. É algo que... E a gente vai... Somente com esses erros que a gente vai desenvolvendo. Total. E eu acho que em algumas entrevistas que eu já fiz, as pessoas... Eu nunca fui uma pessoa de ficar nervosa. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Ainda mais depois do Publicast, eu recebo tanta gente, falo com tanta gente, eu acho que eu tive que perder. Assim como eu já tomei muitos nãos de pessoas que eu queria trazer aqui e a pessoa nunca respondeu, a pessoa me disse não, ou a pessoa me disse eu não posso, não tenho agenda. Vou ver e te aviso. Exato, vou ver e te aviso. Exatamente. Então, acontece tanto. Total. Graças a Deus, assim, a maioria topa, a maioria vem, se entrega, mas acontece de eu tomar muito não. Então, eu tenho esse meu lado muito desenvolto, né? Mas várias entrevistas já me falaram, tipo assim, o estagiário tá aqui para errar. A gente tá lá para errar. Exatamente. Para aprender. A gente ainda tá na faculdade, tá aprendendo a se moldar, ainda tá estudando. Exato. E é a maneira que a gente tem de botar em prática, né? Dentro da publicidade, a construção ali do nosso portfólio ela é muito importante. Então, a gente passando por, como você falou, fui passando por ali, fui fazendo isso, fui fazendo aquilo. Isso você vai moldando a maneira como você pensa, o que você acha. Você vai... Como você chega numa empresa como, por exemplo, como a Eletromídia, convive com tantas pessoas importantes do mercado no seu dia a dia, e você vai moldando ali o que você acha, o que você faz, o que eu quero. Total. Ou, às vezes, você conhece alguém que te inspira muito e faz algo completamente diferente do que você faz, e você fala, putz, quero trabalhar com essa pessoa, gostei do que ela faz. Totalmente. E a gente, como você falou, né? Eu não sabia dessa área. Tem tantas coisas que a gente não sabe que pode se fazer. A gente acha que só tem alguns caminhos. E não, tem muitos. Total. A área da publicidade é muito diversificada, Muito ela é ampla. muito aberta, ela é muito ampla. Então, acho que Acho que dentro desse processo, né, de você entrar numa empresa nova, acontece muito isso que você falou. Você vai descobrindo cada coisa, assim, que você fala... Eu não fazia ideia que isso existia, sabe? Eu não fazia ideia que pra gente lançar um produto, às vezes tem que ter 1 ano de sabe, pensamento, de alinhamento. Vamos fazer assim, daí muda de ideia e volta tudo. E daí você vai nesses processos descobrindo coisas que você nunca fez, que você acaba se apaixonando por algumas coisas, algumas outras coisas você acaba pegando não um ranço, mas você acaba ficando com coisas que você não gosta tanto de fazer e coisas que você vai gostando mais, e é o que você falou, você vai se moldando a partir dessas descobertas, sabe? Dessas escolhas que você vai fazendo. Então, a Eletromídia foi uma empresa que me deu muito isso, sabe? Ela me deu muitas oportunidades de fazer diferentes coisas. Então, mesmo como estagiário ali comercial, eu tinha uma responsabilidade que eu me sentia importante dentro da empresa, sabe? Claro. Então, esse é outro ponto muito importante, eu acho, também de
a empresa se colocar como à disposição do estagiário, sabe? Então, pô, se o estagiário precisar de uma integração, vamos fazer uma integração, vamos fazer um treinamento, sabe? E eu acho que isso... eu até estava conversando agora, depois da palestra, com uma menina que, por acaso, ela estava na sala da palestra e ela também trabalha no Eletromídia, tinha entrado lá há um mês como estagiária, e ela estava me falando que a Eletromídia tá com um programa de estágio muito legal. Então, Sim. ela tá incluindo muitos estagiários no dia a dia, ela tá cruzando muito esses estagiários, que eu acho que também é algo que faz total diferença quando você entra no mercado de trabalho. Com certeza. Você tem que se conectar com as pessoas, você tem que ter essa ligação com pessoas que não são ali só do seu time, sabe? Você tem que mostrar que você tá gostando ali do ambiente, você tem que mostrar que você tá interessado em aprender aquilo, mesmo que não seja algo do seu escopo de trabalho, sabe? Claro, mas mesmo tendo, precisa ter a parte do estagiário, mas vai da parte também das empresas terem cada vez mais de maneiras humanizadas de tratar isso, entender que é um profissional novo que está entrando no mercado, as expectativas, lógico que a gente tem que esperar sempre o melhor, mas a gente tem que entender que vão existir alguns erros ali no percurso, que nem sempre ele vai chegar e vai ser super desenvolto, que ele pode aprender. Nem todo profissional da comunicação, principalmente por existirem muitas áreas dentro da comunicação, nem todo profissional é falante. Sim. Nem todo profissional sabe falar, nem todo profissional sabe fazer uma palestra, nem todo profissional sem vergonha, né, como a gente estava falando. Tem profissional que não é, e tá tudo bem. Ele pode trabalhar numa área que é um pouco mais reclusa, um pouco mais fechada, e tá tudo certo. Ou às vezes tem tantas pessoas, a gente às vezes acaba pré-julgando algumas coisas, né? E tem desse preconceito, né? Pegando um estagiário, por exemplo. Ele é super quietinho, mas ele pode ter ótimas ideias. Ele pode ter um baita conteúdo, ele pode estudar muitas coisas legais. Totalmente. E nem sempre o falante, o que é super desenvolto, é o melhor, é o mais legal, o que vai entregar. E falando um pouco mais da parte técnica da sua área, né, da sua função hoje, como que é o dia a dia de quem atua no planejamento de mídia da Eletromídia? Putz, vou te falar que é um dia a dia meio doideira, né? Como muitos profissionais de mídia aí, é um dia a dia bem puxado, sabe? A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para entregar. Como acho que você falou já, a Eletromídia é um cliente que é é um veículo que atende todo tipo de cliente, todo tipo de marca, e a gente tem que conseguir entregar produtos para esses diferentes propósitos, né? Sim. Então, vão ter empresas que vão estar querendo a venda efetiva ali mesmo, que vão estar querendo transformar aquele investimento todo em retorno, né? Então, tem esse perfil de cliente, tem outro perfil de cliente, que é um cliente que vai querer um pouco mais de branding, ele vai querer um pouco mais de estar nas telas para ser lembrado, sabe? E eu acho que dentro do planejamento, a gente precisa ter essa visão macro do mercado, né? Tanto quando a gente fala de produto, quanto quando a gente fala de projeto, né? Dentro do planejamento da Eletromídia, né? Aqui falando agora bem dentro de casa, assim mesmo, a gente tem um timão de planejamento, né? E esse timão de planejamento são divididos em 4 times, subtimes ali, né? Que é o time de grandes e pequenas contas, o time de... Quer dizer, minto. Desculpa, gente. O time de pequenas e médias contas, o time de grandes contas, o time de regionais e o time institucional. Legal. E cada um desses times fica responsável por uma parte do processo, né? Então, o time de grandes e de pequenas e médias, ele tem um trabalho muito parecido, né? Que é de atender os executivos e receber essas demandas que vêm dos executivos, né? Os executivos trocam com as agências e com os clientes, e a partir desses Media Days ou a partir dessas trocas, desses brainstorms, eles acabam trazendo ideias para o planejamento, né? E daí tem diversos tipos de projeto. A gente pode fazer projetos para clientes como, por exemplo, uma Unilever da vida, que é uma marca gigantesca que tem diversos produtos, tem produtos em diferentes áreas, e daí a gente pega esse cliente, a gente destrincha todas as submarcas dele e a gente vai apresentando ali projetos
tudo isso baseado em dados, baseado em estudos que a gente faz, tanto no Monitor quanto no TGI. Então, a gente usa muito isso para identificar ali quais são os gaps que a gente tem, quais são as oportunidades que a gente tem dentro do mercado. E daí, a partir dessas oportunidades que a gente vê para a marca, dentro do mercado, a gente tenta construir um projeto, né, ou uma cota. Falando de grandes e pequenas, né, a gente acaba trabalhando mais com projetos de ABP, que são projetos que são... A gente apresenta um modelo de veiculação para eles durante todo o ano, e daí, a partir desse modelo, eles vão ajustando conforme as demandas que eles têm por ano. Mas isso tudo é um contrato que é fechado ali no começo do ano, no meio do ano, para ter um determinado investimento durante esses 12 meses, sabe? Legal. Então, tem muitos contratos que a gente precisa fazer os projetos para o cliente ver, né? E para o cliente entender o que ele está comprando, aonde que ele está gastando o dinheiro dele, como que ele está gastando o dinheiro dele, né? Para onde que esse dinheiro está indo, para onde que esse dinheiro está voltando, sabe? Então, esses dois times ficam muito com essa parte de vamos atender as demandas dos clientes e vamos entregar para aquele cliente o que ele precisa, sabe? Bem na raiz, assim, da publicidade mesmo, sabe? Vamos pegar, ler o briefing daquele cliente, vamos pegar tudo que a gente consegue entregar para ele, vamos entregar tudo, assim, sabe? Para mostrar para ele que a gente realmente é essa potência que a gente se mostra, sabe? E daí tem o time de regionais que faz isso regionalmente, né? Então tem toda essa diferença de público regional, de consumidor regional, de comunicação. Então tem que ser uma comunicação totalmente diferente, tem que ser totalmente adaptada, dependendo da campanha também, né? Então tem campanhas que vão ser mais ali macros, tem campanhas que são mais regionais. E o time institucional, que é o time que eu faço parte, então tem um pouquinho mais de propriedade para falar, que dentro do time institucional a gente é dividido em duas partes, que é a parte de projetos institucionais, que são projetos mais sazonais, assim. Então, um exemplo bem fresco agora é o The Town, que aconteceu agora. Legal. A gente trabalha, né? A gente solta isso um ano antes. Então, agora a gente já está trabalhando, por exemplo, com o Lola do ano que vem. Nossa, demais. Exato. Então, a gente está sempre a gente meio que sempre tem que ter essa noçãozinha de que a gente está meio que trabalhando para entregar à frente, sabe? A gente não vai fazer um negócio agora para sair agora. A gente vai trabalhar em alguma coisa que é para frente. Então, a gente faz muito projeto para evento, projeto para uma data comemorativa. Legal. Então, é um pouquinho diferente do foco do projeto que é para o cliente, porque ele precisa ter ali toda uma estruturação e uma defesa de que aquilo que a gente está oferecendo não é só bom para um cliente, mas ele é bom para qualquer cliente que compra aquilo, sabe? Legal. Então, ele é uma cota mais geral, mais ampla, ela atende mais tipos diferentes de mercado. E, além disso, a gente também tem o time de pós-venda dentro do institucional, que daí foge um pouquinho disso de projetos, que daí vai bem pro visual, assim, pro audiovisual, entendi. sabe? A gente trabalha diretamente com produtoras e a gente faz toda essa programação, a gente roteiriza, a gente faz lettering, se precisar, para incluir nos vídeos. E daí a gente monta vídeos de pós-venda, né, ilustrando o que foi a campanha daquele cliente. Então, até um exemplo que eu mostrei agora lá embaixo na palestra, é um exemplo de Eisenbahn no The Town agora, que eles foram patrocinadores master do The Town. Sim. E eles acabaram comprando a cota master da Eletromídia para The Town também. Então, foi uma entrega bem robusta. Eles tiveram 2 trens da CPTM envelopado. Caramba. Um trem, eles colocaram uma Maria Fumaça gigantesca que realmente soltava fumaça. Então, era o trem expresso, inclusive, né? Então, era o trem expresso que levava você do The Town, ele chegava em Pinheiros, chegava aquela Maria Fumaça toda preta, assim, com os adesivos da Eisenbahn, escrito trem expresso, assim, na frente, e isso chama uma atenção muito grande das pessoas, né? E era o trem que ele saía de Pinheiros, ele ia direto para a estação Autódromo, então ele não tinha nenhuma parada. Então, já entra também nessa parte de experiência com o cliente. Sim. E a Eletromídia, ela é muito focada nisso, né? É algo que a gente fala muito, que a gente é o B2City, né? É o Business to City. Então, a gente entrega não só para o cliente, mas a gente também entrega para a cidade, sabe? A gente entrega um benefício para as pessoas, exato. E daí, dentro do time de pós-venda, a gente faz essa entrega bem completinha, assim, de um vídeo. A gente pega todos os ativos, a gente vai nas cidades, nas diferentes cidades, pega os diferentes formatos, grava esses também
projetos especiais que a gente fala, né? Tanto de uma adesivação de trem, ou seja, um projeto na Paulista, que a gente consegue mudar totalmente um abrigo de ônibus, sabe? Então, a eletromídia, ela consegue te dar diversas maneiras e opções de você usar a sua criatividade na campanha, sabe? E eu acho que isso agrega muito para a empresa, Sim. né? Porque é o que a gente estava falando agora, quando você entrega um benefício para a cidade, a empresa ela passa de ser apenas uma empresa que vende mídia para ser uma empresa que ela tá do lado dos cidadãos ali, sabe? Então, ela tá se importando com as pessoas que estão acho que essa é ali. uma das coisas mais importantes para as empresas hoje, que a gente precisa. A Totalmente. gente vive num mundo tão digital. É muito importante a gente entender que mesmo estando no digital, a gente precisa se preocupar com as pessoas, Total. a humanização das coisas, como as pessoas se conectam com pessoas, não a dificuldade hoje que as marcas enfrentam, né? Do público se conectar ali muito mais com pessoas, com rostos, com a humanização mesmo de fato, do que com coisas muito mais tão estáticas, básicas, e como tocar isso, como fazer isso, como você falou, são clientes diversos, então como chegar em cada público de cada marca, porque cada marca trabalha com um tipo de público, para cada formato diferente, né? Eu acho que a eletromídia, ela tá trabalhando isso de uma forma cada vez mais legal, sabe? A gente lança projetos aí que são projetos incríveis, assim. Tem um projeto agora que, inclusive, ganhou Cannes de Ouro. Nossa, que demais. Há 2 anos atrás, 2 ou 1 ano atrás, desculpa, eu não me lembro o exato, mas é o Abrigo Amigo, né? E o Abrigo Amigo, basicamente, ele é um abrigo que, inicialmente, ele foi programado para atender mulheres vulneráveis, né? Em situações vulneráveis, porque a gente pensou, putz, a gente está ali no abrigo de ônibus e a gente está desenvolvendo cada vez mais tecnologias de fazer aquele MUB, né, que é um mobiliário urbano que fica, aquela tela que fica no abrigo de ônibus, a gente está desenvolvendo cada vez mais tecnologias para deixar aquela tela interativa, para deixar aquela tela mais... fazer mais parte, né, da jornada daquele consumidor que está no ponto de ônibus. E daí veio um insight de, putz, as pessoas que ficam de madrugada no ponto de ônibus, muitas vezes elas estão totalmente vulneráveis. Elas estão ali de noite, sentadas, num ponto que muitas vezes é iluminado, né? Mas normalmente o ponto é iluminado e ao redor é tudo escuro, você não vê ninguém que está chegando, você não vê ninguém que está saindo. Né? Exato. E daí a gente pensou em fazer o Abrigo Amigo. O Abrigo Amigo consiste em um abrigo que ele fica das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, liberado para qualquer pessoa que chega lá, aperta o botão e você entra numa call ao vivo com uma pessoa que é treinada para isso e ela tem todas as ferramentas para te ajudar em qualquer tipo de situação. Então, essa pessoa ela é conectada com a Central de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, por exemplo, um exemplo prático que a gente até mostra no vídeo do Abrigo Amigo, teve um dia que uma criança estava perdida ali no centro de São Paulo. Ela tocou no Abrigo Amigo, a moça atendeu ele. Ele falou, moça, eu estou perdido aqui. E daí, qual que é o número da sua mãe? Eu não sei o número da minha mãe. Como que sua mãe chama? Não sei como minha mãe chama, sabe? Tipo, criancinha, assim, totalmente ingênua, perdida, já estava com medo, sabe? Daí a moça falou, tá, espera aí. Ela não desliga a ligação em nenhum momento, ela fica ali falando com ele para dar essa segurança para ele e ela chama a polícia. E daí, dentro de 5, 10 minutos, a polícia chega no local, a polícia atende a criança, eles conseguem levar a criança para um local apropriado, né, para encontrar a mãe dele e esse problema é resolvido. Daí, no final, ainda a policial chega e fala, nossa, muito obrigado, tal, por chamar a gente. Então, é um serviço que a gente entrega para a sociedade, sabe? É um serviço que esse é um exemplo, mas tem diversos outros exemplos de pessoas que estavam à beira da morte, assim, e conseguiram apertar o botão e chegou a ambulância, porque a moça viu que a situação estava crítica, sabe? Muito legal. Então, eu acho que essas ações e esses projetos, eles são muito transformadores para a imagem da empresa como não só uma empresa que está preocupada em vender a mídia dela, sabe? Sim. A gente também está preocupado em cuidar das pessoas, em cuidar
da nossa sociedade, assim, como um todo, sabe? Com certeza. Aonde a gente puder, a gente tá presente. Bom, Matheus, foi um prazer ouvir um pouquinho da sua trajetória e entender um pouquinho do que você faz. Como você mesmo falou, a gente tem tantas áreas na publicidade que às vezes a gente não conhece, não consegue entender. Ou muitas vezes a eletromídia está presente em muitos lugares. A gente vê, eu mesma não conhecia tantas coisas legais que a empresa faz. E eu acho que é sempre válido a gente trazer pessoas que são jovens no mercado. Eu sempre falo isso, a gente escolhe muito a dedo as pessoas que passam aqui pelo Publicast. E eu gosto de trazer profissionais super mega blaster experientes, mas eu também gosto de trazer profissionais que são novos no mercado para a gente conseguir entender a visão de uma pessoa nova. Por exemplo, nós já trouxemos a Giovana Nobre, que é uma aluna aqui da Belas Artes. Ela é estagiária, ela ainda está cursando o curso, né? Mas para a gente entender como, por exemplo, o tema dela foi como ela fez para entrar na empresa, como que ela concilia ali o dia a dia dela, que às vezes são coisas, né? Os alunos inseridos no mercado de trabalho. E é muito legal trazer pessoas como você, que são jovens no mercado, trabalhando numa baita empresa, fazendo tantas coisas, com contato com tantas pessoas legais, importantes, interessantes, e já está ali trilhando o seu caminho, começou ali como estagiário, foi ali sendo efetivado e tem chance e tudo ali, né, para poder conseguir seguir aí, ter uma carreira maravilhosa. Só desejo as melhores coisas para você. Muito obrigado. Eu também fiquei muito feliz de ser convidado aqui para o Publicast. Como eu falei, dei uma acompanhadinha ali em quem vocês chamavam, vi as pessoas de nome que vocês chamaram. Legal. Inclusive a professora Márcia e o Ricardo, que foram os primeiros. Sim. Sou fã deles dois. São pessoas que agregaram muito no meu processo, assim, dentro aqui da faculdade. E basicamente é isso. Eu tô feliz que deu tudo certo, que bom. Que a gente conseguiu trocar esse papo. Legal. E espero ter passado aí alguma experiência que seja relevante para a vida das pessoas em algum momento. Com certeza. Foi muito proveitosa a sua participação aqui no Publicast. A bancada do Publicast está sempre pronta para te receber novamente. Muito obrigado. E esse foi mais um Publicast.